Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a live aqui de Direito na Saúde. Hoje a gente vai ter uma live com a doutora Carolina de Mônaco. Ela é especialista em Direito na Saúde. Só vou esperar ela entrar aqui para chamar. Enquanto eu vou perguntando aí como é que tá todo mundo nessa pandemia. A maioria dos pacientes manda inbox aqui para mim, para desabafar, né? Para contar como tá lidando com tudo isso. Não tá fácil para ninguém, assim, ficar de quarentena, ter que tomar cuidado para sair de casa toda hora. A gente que é paciente de uma doença autoimune no sangue, a gente fica mais preocupado ainda, porque não tem um estudo, né, ainda do Covid na PTI, e a gente acaba achando que pode ser pior para nós, né? A verdade é que para qualquer paciente que tem doença autoimune ou uma doença pré-existente, a Covid está sendo mais agressiva. Então, eu imagino que deve estar difícil para todo mundo lidar agora com essa quarentena, é, lidar com esse vírus. Enquanto a vacina não chega, a nossa situação fica bem complicada, né, para sair de casa. Não sabemos qual vacina que vai ser aprovada e implementada no nosso país, para saber se a gente vai poder tomar essa vacina também. Também temos essa questão. Outro dia uma paciente estava me perguntando sobre isso, se a gente ia tomar a vacina da Covid. Não dá para saber, porque a gente ainda não sabe qual vacina, qual fórmula, né, que vai ser usada no Brasil. Só depois que a gente souber qual é a vacina, a gente vai poder ter essa informação se essa vacina é segura para quem tem PTI ou não. E se não for, o importante é os outros tomarem a vacina, né? As outras pessoas tomando a vacina, elas criam uma imunidade para nós. Ah, a Carol chegou. Mas eu espero que esteja todo mundo bem. Ó, tem um monte de gente que tá entrando aí. Oi, pessoal. Eu tô vendo vocês. A Érica Klein. A Érica é linda. Oi, Érica. Ela foi nossa modelo já aqui na PT. A Carol vai entrar aí. E eu espero que todo mundo esteja conseguindo lidar é, de uma forma, da melhor maneira possível, emocionalmente também. Ó, eu mandei para você, Carol. Pode aceitar. Sexta-feira, no dia da PTI, a gente vai ter uma live aqui com uma psicóloga para falar das emoções, tá, pessoal? Eu ainda não coloquei o banner, mas eu logo vou colocar aí. E a gente vai falar sobre todas essas questões da PTI e também das questões de. Ai, peraí, agora vai. Pronto. E também das questões emocionais que a quarentena trouxe pra gente. Agora sim, a Carol tá chegando. Agora tá bom, né? Ai, olha, eu tô super alta, né? Peraí, deixa eu baixar a cadeira. Agora sim. E aí, Acho que vou tudo deitar bem? mais um pouco, peraí. Agora eu acho que vai ficar melhor. Tudo bom? Doutora Carolina de Mônaco. Oi, tudo bem? Oi, Tudo. pessoal, boa noite. Já é noite já, né? Já é noite. Começou tarde, mas já é noite. Você quer se Ai, que bom. apresentar? Carol, pode se apresentar. Eu chamo ela Eu de Carol, tá, quero, gente? Porque eu conheço ela há muito tempo. Então eu eu posso chamar. quero, mas eu também depois eu quero que você se apresente. Tá Bom, bom, gente, eu pode. sou a Carolina, eu sou advogada, né? Eu tenho especialização em direito médico e eu sempre estudei direito à saúde, porque a Má sabe, mas acho que vocês não sabem, eu tenho uma doença rara, né? E essa doença rara me traz uma perspectiva, uma visão diferente de ver os direitos dos pacientes, me traz uma conexão, né? Eu tenho, é uma doença sistêmica, que causa inflamações de formas sistêmicas e eu enfrento alguns desafios e a Má bem sabe disso, né? Eu Sim, conheci a Má num desses encontros que a gente pode se considerar aí uma ativista das pessoas com doenças raras, né? e claro. que, e que a gente teve muita sintonia e eu me sinto abençoada de poder falar com vocês hoje à noite, né, essa noite, e de estar contribuindo para a PTI Brasil, né? Sim, Mas, Má, também está passando aqui, né, pro pessoal que
que me segue, né? Para os meus seguidores, porque eu sou muito famosa, né? Tem uma quantidade de seguidores, assim, Um absurda. monte de advogado, um monte de estudante de direito. Eu queria que você se apresentasse aqui, ó. Daiana chegou, já veio a Jaque Leite, minha parceira aí de dupla também. Sim, vamos falar sobre PTI, porque eu adoro falar sobre a PTI, né? Então vamos lá. A PTI, pessoal, é uma doença autoimune rara, é uma doença autoimune grave. Muita gente sabe que a PTI é uma doença rara, mas não sabe que a PTI é uma doença grave. Qualquer doença que tem risco de morte iminente é uma doença grave. A PTI, ela tem esse risco de morte caso você tenha um AVC hemorrágico, né? Então, ela pode ser considerada também uma doença grave. E ela acontece quando o nosso sistema imunológico para de reconhecer nossas plaquetas. Então, ele começa a atacar nossas plaquetas, e a plaqueta, ela cuida da coagulação do sangue, né? E elas começam a diminuir drasticamente, elas podem chegar a zerar, e acaba levando o paciente a ter hemorragias. O paciente tem equimoses, que são aquelas manchas roxas no corpo. O paciente pode ter também sangramento nasal, sangramento bucal, pelo olho, né? Eu já tive pelo olho, infelizmente. E pode ter o AVC hemorrágico, que é o mais grave que a PTI pode causar, né? No caso do AVC hemorrágico, o paciente corre risco de vida, né? E por isso que é importante fazer o tratamento correto da PTI com os medicamentos, não desistir do tratamento. Não é todo medicamento que funciona, mas é sempre importante ficar tentando um tratamento que se adeque à sua vida, ao seu modo de viver, à sua saúde, seu estilo Você de passou vida. por isso, né, Mati? Teve vários Bastante. medicamentos que foram refratários, né? Eu tive 8 tratamentos. Eu tomei Eu tomei tudo, gente. Se alguém quiser falar assim, você tomou. Tomei. Eu tomei até remédio que não era para PTI para tentar dar certo na PTI. Então, assim, tentei bastante coisa. Tive alergia, tive reação alérgica, tratamento grave, fui parar na UTI. Então, por isso que falar sobre medicamento para mim é muito importante. Assistência farmacêutica, né, no nosso país. Eu sei, Cá, que a gente tem muita opção hoje no Brasil. Não é suficiente, mas a gente tem bastante para PTI. Eu quero saber se ele, obrigatoriamente, esses tratamentos, esses medicamentos são fornecidos pelo SUS e pela ANS. E como é que funciona isso? Então, mas como você falou, a gente tem dois sistemas, né, no Brasil, né, de saúde. A gente tem o sistema público e o sistema particular. O público é o SUS, né? E como que entra um novo medicamento no SUS? Ele ocorre através de uma análise por um órgão do Ministério da Saúde chamado CONITEC. É o CONITEC que analisa os pedidos. Então, o pedido pode ser feito por determinadas pessoas, como associações podem fazer pedido de incorporação, as sociedades, né, médicas podem fazer pedido de incorporação e até mesmo o Estado, né? Então, quando é feito esse pedido de incorporação, a Conitec analisa, elabora um parecer e leva esse parecer para votação em audiência pública. É audiência pública? Né? Isso, Eles falam. é. E aí as pessoas. Consulta pública. Consulta pública, é verdade, a consulta pública. Mas tem a audiência pública. A audiência pública é que ninguém vai, mas tem. A gente tem que ir, né? Poxa. Mas E, tem. e através da consulta pública, e aí eles dão um parecer final, né? Eu sei que eu queria saber um pouco mais também de você, como que foi para a PTI, porque recentemente teve alteração do protocolo, né? Como que A foi, gente Má? teve, a gente teve consulta pública em novembro de 2018, sobre o Eltrombopag e o Romiplastin. São dois medicamentos diferentes. A ação deles é semelhante, eles agem na medula, eles agem na produção das plaquetas, né? Porque isso também acontece na PTI, não é todo paciente que só destrói plaqueta, tem paciente da PTI que não produz plaqueta. Então, pode acontecer os dois mecanismos, né? Por isso que é importante ter bastante opção de tratamento. Teve a consulta pública dos dois medicamentos após o parecer da Conitec. O parecer da Conitec para os dois era negativa, né? A Conitec não queria incorporar nem o Eutrobopag nem o Romiplastin. Então, a gente se juntou, os pacientes, foi
foi mais até no Facebook do que aqui no Instagram, mas a gente fez muita campanha pedindo para os pacientes votarem na consulta. Todo dia eu colocava o link, eu explicava a importância de votar na consulta pública, porque você tem que entrar na consulta pública, você preenche um formulário, você tem que dar seus dados pessoais, você explica os medicamentos que você já tomou, não é assim, não é anônimo, não é uma coisa bagunçada, né? É um levantamento de dados bem completo. E graças a Deus, a gente conseguiu 500 participações na Uau. consulta pública, muito, do Etrobopag. No Homeplostim foi menos, e o Homeplostim acabou sendo indeferido mesmo, não foi incorporado, até por questão de custo, porque é um medicamento que tem que ter infusão intravenosa, tem que ser feito em ambiente hospitalar, e essa foi a alegação que a Conitec usou no parecer para negar. O Eltrobopag, a gente conseguiu essas 500 participações de pacientes, mães de pacientes, principalmente, que as mães são maravilhosas, as mães de PT. Não tem nem o que falar, assim, essas mães, nossa senhora. E os médicos, nós conseguimos a participação de cerca de 95, se não me engano, hematologistas do país participando, com relatório científico, relatório de pesquisa, artigo científico, que enriqueceu a nossa luta ali, né, na consulta pública. Então, a gente teve esse parecer contrário da Conitec, caiu, e a Conitec aceitou a nossa solicitação. Foi um dia que eu vou te falar, eu chorei, né? Os pacientes não sabem que a gente vive, né, pela causa. Eu chorei de felicidade esse dia, porque só eu sei o quanto a gente teve que lutar. A Abrale, né, também, a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma, ajudou muito a gente, muito. Né? Nós E somos seu cabelo tá azul por um motivo, né? Tá, é azul roxo, né? Tá, pela PTI, É né? roxo. Roxo, Roxo ó, é da púrpura, tá certo. roxo da púrpura. Eu sempre pinto o cabelo na semana da púrpura. Quer dizer, esse mês aqui eu pinto o cabelo todo e eu resolvi que eu vou ficar até ano que vem azul, assim, esse roxo azulado. Eu adorei, combinou super comigo. E é aquela coisa, eu visto a camisa mesmo, faço o cabelo. Vai tá certo. Tem uma hashtag em inglês que é Purple for Platelets, que é roxo por plaquetas, que é uma campanha que tem lá nos Estados Unidos há bastante tempo dos pacientes, não é uma campanha feita por ONG, né? Os próprios pacientes criaram essa campanha pela PTI na semana da PTI, e aí eles põem roupa roxa, cabelo roxo, batom roxo, tudo roxo. E é uma campanha assim, parece besteira, mas quando você tá todo de roxo, andando na rua, com uma camiseta escrito púrpura, alguém vai te perguntar o que é. E aí você leva a conscientização adiante, entendeu? É importante. Porque nós, né, que somos, eu falando como paciente também, para a gente é muito importante que a doença seja divulgada, porque mais pessoas vão ter chance de diagnóstico, porque muitas pessoas não conseguem nem ter o diagnóstico. E a gente que tem esse diagnóstico sabe que é importante, o diagnóstico define o tratamento. Então, a gente gosta de participar desses movimentos, né? De ser ativista mesmo, socialmente falando, porque a conscientização é fundamental, né? Essa conscientização e sensibilização, porque muitas vezes a gente não tem da sociedade uma empatia com a gente em virtude das nossas doenças, né? Não tem um entendimento, tem um certo preconceito ali, né? Tem uma coisa de não ver a gente como gente, falando assim, bem claro, assim. Então, essa conscientização também é para conquistar o que a gente conquista e já conquistou pela PTI, né? A gente conseguiu tudo isso até hoje, os 8 tratamentos, que parecem pouco, e são poucos, porque ainda podia ter mais, né? Tem mais uns 4 medicamentos que não chegaram no Brasil ainda, mas perto de outras doenças raras, a gente sabe que a gente tem muita opção. A gente tem essa consciência que a PTI no Brasil, ela tem ainda bastante opção perto de outras doenças raras, né? E tudo isso foi luta dos pacientes, dos médicos, das associações, de campanha, de mandar e-mail para deputado, que eu fiz muito isso, para senador, né? Encher o saco do pessoal lá no Congresso, até eles me responderam. Teve um senador que me respondeu, porque eu mandei tanto e-mail para ele, que acho que ele mesmo ficou de saco cheio e me respondeu. Eu achei que ele não ia me responder, me bloquear. Mas ele me respondeu. Mas ele respondeu. Eles respondem. Ele mesmo, não foi a assessoria dele, não. Ele mesmo me respondeu. Então, assim, o Renan Calheiros, né, o ex-presidente do Senado.
Então, a gente tem que fazer isso, tem que botar a cara a tapa mesmo pela nossa doença, tem que conscientizar, porque uma doença que não é falada, Carol, eu sempre falo isso, uma doença que não é falada, não é estudada, não é divulgada, não é tratada, né? É uma doença ignorada. E uma doença ignorada não tem tratamento. Então, é por isso que a gente tem que fazer o que a gente faz. E na Conitec, essa incorporação desse medicamento resultou no PCDT, né? Isso. E até queria falar do PCDT um pouco, porque tem muita gente que não sabe que o PCDT existe. O Mas PCDT é o o que é o protocolo, PCDT, né? O PCDT é um protocolo, né? é um E esse protocolo. protocolo que serve de referência para os estados, para o tratamento da púrpura no Sistema Único de Saúde, né? É, E ele é muito importante porque ele traz segurança para o paciente, né? De que pelo menos aquele tratamento ali, o ente público tem que cumprir, né? sim, Eu acho que é fundamental, né? O ideal seria que todas as doenças tivessem o PCDT e ele fosse o mínimo, né? E que a gente não precisasse se socorrer de outras formas quando o tratamento não estiver lá previsto. Mas, enfim, como que é o PCDT da púrpura? então, o PCDT da PTI, ele estava defasado já fazia uns anos, acho que 7, 8 anos, já estava bem defasado. Ele tinha parado lá na segunda linha de tratamento, estava bem antigo. E só que agora ele foi atualizado com essa incorporação do Eltrobopag, ele foi atualizado totalmente, né? E foi muito bem feito, assim. Eu tenho muito elogio ao protocolo da PTI, porque foi muito bem escrito, é uma linguagem simples, qualquer pessoa consegue entender, assim, não tem grandes palavras difíceis, né? Porque tem alguns PCDTs que são bem técnicos, né? Acho que só o médico entende, mas esse não, ele é bem fácil de entender. Eu até falo, não entendeu, eu pego um dicionário, porque eu faço isso mesmo, tá, gente? Quando eu não entendo uma palavra, eu jogo no Google. Mas o PCDT da PTI é bem didático, ele tem um organograma que traz a ordem dos medicamentos, de como o tratamento deve ser feito de forma a ter sucesso. E isso é importante, né? Você tomar o medicamento pelo tempo mínimo do efeito dele, porque cada medicamento da PTI tem um efeito mínimo, tem um tempo mínimo para fazer efeito. Não adianta tomar um mês e achar que vai fazer efeito se aquele medicamento demora 4 meses para resolver, começar a agir no organismo, né? E ele traz tudo explicadinho, ele traz as etapas, os critérios para você solicitar o medicamento. Porque isso é importante também no Sistema Único de Saúde, quando você solicita o medicamento na farmácia de alto custo, né? Na farmácia de alto custo, na farmácia cidadã, né? Cada estado tem uma forma de agir com esses medicamentos. O único problema que a gente teve nesse PCDT específico foi a retirada do Romiplastin, né? Como ele não foi incorporado pela Conitec, ele foi retirado do PCDT, até como terapia complementar. Ele foi retirado, né? Foi ocultado ali do protocolo, como se não existisse essa opção de tratamento no Brasil. E existe porque ele tem bula na Anvisa, inclusive, e a bula dele é para PTI, né? Ah. Então, eu não sei, era por isso a minha dúvida maior dos pacientes. Qual é a posição, Cá, do judiciário quando acontece isso? Então, a gente tem que ler, né, o PCDT, né? Quando a gente lê lá, a gente vê que o PCDT ele não é aplicável para os casos refratários. O que é refratário? Quando você não responde de forma adequada, né? Então, a gente estava até conversando outro dia, né? E eu falei para você, falei, Má, é difícil entender, mas quem é paciente precisa ter paciência. A gente precisa entender que existem esses estágios de evolução do tratamento e a gente tem que ir tentando até subir o topo do tratamento, né? Só que eu acho que é algo que causa muita aflição você saber que você só tem uma opção, né? Uma opção de tratamento, você não tem a outra. E pelo que você Sim, estava me explicando, quando você usa um medicamento, né? Esse medicamento acabou, você não consegue testar ele de novo, você vai ter que usar o outro medicamento, é, não é é, isso? é, o Romiplastin e o Eltrombopag, eles são medicamentos com ação similar, mas quando um dá efeito, o outro não dá. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso daí é uma pesquisa científica lá feita em Londres. Eles perceberam o quê? Que o paciente que responde bem a um deles não responde ao outro. Então, se você está tentando o que está no PCDT e ele não funcionar,
você tem que tentar o outro, que não tá no PCDT. E é aí que dá o problema para o paciente. Por isso que é a questão do judicial. Então, quando o medicamento ele não está, né, na lista lá do Conitec, no Rename, que a gente fala, né, do Rename, Isso. o paciente, ele primeiramente, ele tem que ter em mãos um relatório médico. E esse relatório médico, ele tem que estar bem descrito, todos os tratamentos que foram feitos, o que deu certo, o que não deu certo, explicar as comorbidades, porque a gente sabe que uma pessoa, né, principalmente pessoa com doença rara, não tem só doença rara, só uma doença rara, tem várias doenças, né? Então ele tem que explicar as comorbidades, porque a gente sabe, tá bom, tem que usar cortisona. Ah, mas a cortisona, eu já tenho catarata, por causa da cortisona, tem tantas vezes que eu já usei na vida. Então, aquela opção já não se torna mais uma opção viável. Nesse caso, o que o paciente tem que fazer? Pegou o relatório médico, vai até a farmácia de alto custo, pedir esse medicamento. Só que o Estado não é obrigado a fornecer. Então, pode ser que o Estado dê uma resposta positiva, como pode ser que ele dê uma resposta negativa. Em caso de negativa do Estado, a única forma, infelizmente, é o judiciário. Para isso, a pessoa precisa se socorrer, né? De um advogado ou ir até a Defensoria Pública, levar toda a documentação, prontuário, tratamento e solicitar esse medicamento, né? E assim, é algo que traz uma aflição, né? Traz um medo, porque o processo é algo que não é Como desejado é que pelas é esse pessoas. processo? Assim? Só para o pessoal ter uma ideia. É, Eu, é, eu, eu não precisei entrar com uma ação. Graças a Deus, graças eu a Deus. respondi ao medicamento que estava lá no PCDT, porque eu não cheguei ao ponto de precisar da ação. Mas muito paciente entra com ação aqui. Todo dia a gente está recebendo mensagem aqui no PTI Brasil. Como é que é esse processo? Esse processo, ele pode ser bem demorado ou pode ser menos. O que eu vi é que alguns juízes eles têm diminuído o procedimento, ele tem sido um pouco mais rápido do que comparado com outros tipos de tratamento. Qual é o benefício disso? É que a gente tem um medicamento que é registrado na Anvisa e que a prescrição ela está de acordo com a bula. Isso é algo muito positivo para o judiciário. Então, né, o judiciário, diante disso, o advogado, ele faz um pedido, né, para o juiz, que esse medicamento seja fornecido pelo Estado, né, e o juiz, né, pode conceder ou não. Às vezes é feita uma perícia durante o processo. E a gente sabe que tem casos de que essa perícia tem demorado 1 ano, tem fila de 1 ano para perícia, você imagina. Então, Não dá assim, tempo. só o fato de você fazer a perícia, né, não dá tempo. Então, por isso que a gente faz um pedido liminar. Não existe, quero entrar com uma liminar. Não, a gente não entra com liminar, a gente entra com um processo. Esse processo, ele tem algumas etapas, são etapas rígidas, é moroso, como funcionam as coisas aqui no Brasil, são morosas, mas a gente precisa acreditar, respirar fundo, tentar juntar o máximo de documentação que a gente tem, né, para levar pro advogado. E normalmente, né, se tiver mesmo caso de refratariedade, tiver todo um caso ali, né, demonstrado em juízo, é possível que haja o fornecimento. E aí a gente entra com a parte de fornecimento do medicamento da mesma forma. O tratamento de vocês é por um período, né? Ele não é o resto da vida, né? Ele só é o resto da vida quando fica crônico, né? Mas mesmo sendo crônico, alguns medicamentos da PTI, eles não são indicados serem tomados por muito tempo. Esse Eutropag mesmo, a indicação dele na bula mesmo, é 24 meses no máximo, né? Aí você tem que dar um descanso para voltar a tomar, fazer um desmame, né? A cortisona também, né? O corticoide, né? A prednisona, a prednisolona, a dexametasona, a gente sabe que você não pode tomar direto muitos anos que você começa a ter muitos efeitos colaterais, né? Depois de 2, 3 anos, a própria catarata, como você falou, né? Diabetes, né? Diabetes. Diabetes tem vários. Só a cara ficar uma bolacha desse tamanho, né? Que ela fica muito A cara de grande. lua, né? Não fez, cara de lua. Então, Eu vi uma postagem que fazia comparação da pessoa com cortisona e sem cortisona.
com cortisona, sem cortisona uma cara normal, com cortisona a cara da vovózona, sabe aquela vovózona da TV que é muito redonda, né? A gente Fica. sofre. Fica. Então, por essa questão também do tempo dos medicamentos, do tratamento, cada tratamento tem um tempo, é, a gente precisa ter uma certa resposta rápida. Eu tenho visto que as pessoas têm conseguido em questões de semanas ou meses no máximo. Eu conheço, acho que 2 ou 3 pacientes que já passou de um ano com esse processo. Eu acho que mais do que isso, eu vi aqui uma pergunta de alguém que falou assim, como que a gente consegue agilizar esse processo? Eu acho que precisa ficar claro a gravidade da doença. É. Muitas vezes as pessoas desconhecem a gravidade da doença e isso a gente precisa fazer constar no relatório. Porque é o relatório médico o parâmetro para o juiz, para a pessoa de fora conhecer a gravidade, mas a gravidade da doença para você. Então, se é um caso, por exemplo, eu sei que teve uma época que suas plaquetas estavam 10 mil, né? Então, a gente tinha ali, é diferente de uma pessoa que está com um nível de plaquetas um pouco mais alto, né? Sim, então, sim. a dosagem vai estar de acordo com o quê? Com o relatório médico e com a gravidade da doença se manifestando ali no teu caso a caso, né? Abaixo de 20 mil plaquetas, né? O próprio Ministério da Saúde reconhece que há o risco do AVC hemorrágico, né? Ele até recomenda no protocolo a internação quando você está com menos de 20 mil plaquetas, né? Nem sempre a internação ocorre, eu mesmo já tive alta com menos plaqueta que isso, com 4, 5 mil plaquetas, mas por conta do resto dos sintomas. Por isso que cada caso é um caso mesmo, não tem uma fórmula judicial também de atendimento ao paciente de PTI, mas eu acho que toda vez que um paciente vem me perguntar, eu falo, gente, se você vai entrar com uma ação, com um advogado, porque eu não sou advogada, né, Kai? Eu também não é minha praia dar conselho jurídico, vamos dizer assim, né? Eu sou mais da informação da doença. Mas eu sempre falo, o mais importante é o relatório médico. O relatório médico estando bem detalhado, com os exames, sabe? Os hemogramas, eles mostram ali como você está em estado crítico, né? Porque vai para uma perícia, né, a documentação também, né? Então, dá para ver ali a situação. Mas o médico escrevendo no relatório risco de vida, hemorragia, E sabe né? uma coisa que eu acho que às vezes a gente não faz? A gente não organiza os exames. Aí quando você Aí eu precisa ir, organizo tudo. se Eu tenho organiza. uma pasta até hoje aqui, ó, minha do meu lado. Por data, desde 2014, tá todos os meus exames aqui. Eu Porque organizo toda vez tudo. que você vai no médico, né? Às vezes o médico você É tem que aquele levar. livro, né? Você leva o Vai na carrinho, mochila. né? O Porque é carrinho, a muita mochila, coisa. é prontuário, com certeza. Se troca de médico, então, com certeza E é isso também é interessante, né? A gente ter todo esse histórico, porque demonstra como que é a evolução da própria doença, né? sim, E sim. aí você demonstrando isso, tem uma possibilidade aí maior de discussão, né? E é importante também, os exames, eles comprovam que você é refratário àquele medicamento. Porque o que Exato. acontece? Teve uma paciente que ela entrou com um pedido na farmácia de alto custo que foi negado, porque era um remédio que tinha que ter uma condição. Você tinha que ter usado outro remédio antes para chegar nele. E aí eu expliquei para ela, mas você usou aquele remédio? Ah, usei e não fez efeito. Mas você pôs no relatório que aquele remédio não fez efeito? Ah, o médico não colocou. Eu falei, tem que colocar. Porque quando chega na farmácia de alto custo, eles vão analisar a sua linha do tempo do tratamento e vai ver, não, aquele remédio não fez efeito nela, realmente, o próximo remédio é esse, ela precisa dele, vamos É isso liberar. mesmo. Você tem que mostrar que o remédio que você já tomou não fez efeito. E isso é através do hemograma, que é um exame simples, é um exame que a rede cobre, os convênios cobrem, mas mesmo que ninguém cubra, ele custa em média, né? Depende do laboratório e da cidade. Mas eu já vi de 9 a R$ 28 um hemograma. Não é um exame caro. E dá para fazer numa situação que você precise levar para o seu advogado a papelada, sabe? Para agilizar. Então, assim, agora eu queria te fazer uma pergunta, Carol. Tem muitos pacientes que conseguem, entram com a papelada na farmácia de alto custo de um medicamento que está previsto para eles, mas o medicamento não é entregue, né? Da falta do medicamento, né? O que eles podem fazer quando acontece isso? É muito comum isso, né?
Olha, o mundo ideal seria, né, que a gente chegasse lá na farmácia de alto custo e falasse, e a farmácia desse um papelzinho, olha, o seu medicamento não será fornecido. Mas isso não existe, eles falam, né? Ah, não tem, tá em falta, volta daqui amanhã. Aí você volta amanhã, não tá. E aí, como que fica a situação do paciente? Nesse caso, a gente recomenda que seja feita uma reclamação na ouvidoria. Por quê? Porque a Sim. gente precisa o quê? Fazer prova desse direito. A gente precisa demonstrar também uma veracidade do que a gente está alegando. Então, vai ficar documentado na Secretaria da Saúde que você está reclamando da falta do medicamento de tanto, tanto tempo. E outra coisa, Má, é super importante ter essas reclamações na ouvidoria, até mesmo por questões de política pública, para as pessoas conseguirem ir levando, né, você como grupo de pacientes, para você ir levando para as autoridades, porque isso movimenta, a gente acha que não, mas movimenta. E é um direito, né? Então, assim, eles falam que, teoricamente, essa seria boa judicialização, né? Porque é o caso do medicamento, que o Estado deveria cumprir com seu papel de fornecer o medicamento e ele não fornece. Ah, E deu uma aí, travadinha. não, E mas aí, tá. aí ele faz a reclamação na ouvidoria e normalmente, se for um caso de muita urgência, que não tem como esperar, ou está atrasado há muito tempo, ou se for risco de vida a gente nem pensa, entendeu? Não fica esperando, vai atrás de alguém para te ajudar a resolver os teus direitos, seja um advogado, defensoria pública, porque tem mecanismos, né? E com isso entra com uma ação, né? Com outro pedido lá, uma outra ação, uma outra liminar, para que seja fornecido. Há a possibilidade até de sequestro de verbas. Só que a gente, às vezes, vive num país que está difícil, né? A gente sabe de alguns casos, infelizmente, que tem atrasado bastante essa entrega de medicação. Mas eu acho que mais importante do que qualquer coisa é a gente lutar por aquilo que a gente tem direito constitucionalmente falando, né? Porque é obrigação do Estado fornecer, né, esse Sim, medicamento. é. E eu ia te perguntar, no caso do plano de saúde, né? Entre a comparação, tem muita gente que faz comparação do SUS com o plano de saúde. Porque tem muitos pacientes que têm plano de saúde e pegam um medicamento pelo SUS. É, quando é comprimido, né? Que a maioria é comprimido. São poucos medicamentos da PTI que você toma internado, né? Tem alguns que dá para fazer tratamento em casa mesmo. O plano é obrigado a fornecer esse medicamento quando é um comprimido que você vai tomar em casa, seja uma prednisona ou seja o etrobopag, azatilprina, né? São todos medicamentos da PTI que você toma em casa mesmo. Então, do plano de saúde é um pouco diferente. O plano de saúde, o que que acontece? Ele é regulado pela ANS, né? A ANS é uma agência do Estado que regula o setor. Então, o que que a lei diz? A lei diz que é obrigatório o plano de saúde cobrir o que tiver previsto num rol que a ANS faz de tempos em tempos. A gente tem, acho que é a resolução da ANS 427, eu posso procurar e depois te passar, você passa para os pacientes, que determina, que fixa o rol de eventos e procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Então, o que o plano tem que cobrir obrigatoriamente? O que está previsto no rol. E o que estiver fora do rol? É uma faculdade do plano de saúde. Pode ser que ele cubra, pode ser que ele não cubra. Então, assim, a gente tem que ir tentando. Mas vamos lá. A gente tem que entender que existem vários tipos, na verdade, de medicamento. Né? Não sei se são vários tipos, mas existem duas situações, basicamente, dentro desse sistema privado. A gente tem o sistema em que a gente fica internado, né? E o sistema ambulatorial e domiciliar. Quando a gente está internado, o plano de saúde é obrigado a fornecer todos os medicamentos durante a internação. Por isso que você recebe o seu anticoncepcional, que a enfermeira vai te levar lá, né? Recebe o seu remedinho ali para o colesterol, não sei o que é o caso das pessoas, que são comprimidos. Mas o que acontece? Acontece que a ANS diz que não é obrigatório o fornecimento de medicamentos de uso ambulatorial e domiciliar. Nesse caso, pode ser que o plano negue o medicamento. Se o plano negar o medicamento, né, você tem três caminhos: fazer uma reclamação para a ANS, que nem sempre funciona, né? Porque se o medicamento não estiver no rol, a ANS não tem muito o que fazer, porque ela fiscaliza o que é obrigatório.
né? Você pode fazer uma reclamação para pedir uma reanálise no próprio plano, né? Tem Pode muita ser gente que faz essa reanálise. é. Ou então se socorrer de um advogado para ir até o judiciário. No judiciário é feito um processo da mesma forma, né? Normalmente não tem uma perícia no processo, mas pode ser que tenha perícia, a gente não sabe normalmente, né? Eu posso falar que é normal, né? Mas É. pode saber, né? A gente não sabe, eu não sei o futuro, né? Sim. Então, e aí a gente pede também um pedido de liminar, que é concedido o medicamento, principalmente para os casos de urgência e emergência, né? Eu acho que o paciente de púrpura não pode esperar, o paciente PTI não pode esperar, né? Então, normalmente o judiciário ele tem uma visão protetiva para o consumidor. Mas aí entra um ponto que me preocupa, né? Que tem uma parte minha de estudo, que eu estudo bastante a respeito disso, e tenho um certo receio, porque a gente está tendo uma mudança de jurisprudência a respeito dessa obrigatoriedade ou não de cobertura de procedimentos fora desse rol. E aí que entra algo que é preocupante para a gente, né? Porque, Até principalmente para porque paciente com. a gente não tem acesso ao hall quando ele está sendo feito, né? A gente não tem a explanação, né, da ANS, mas Uhum. a sociedade civil, digo, o cidadão mesmo, ele não tem como participar, como é no caso da Conitec, se eu não me engano, não tem essa participação, né? Então, eu não sei como funciona essa participação na ANS, mas eu sei que existe sim, você pode se informar como que você faz essa proposta de incorporação, da mesma forma que acontece, os procedimentos são semelhantes, mas não são iguais, né? Tá. E só que eu acho o complicado é essa insegurança que vai gerando na gente, né? Porque, assim, o tempo todo você tem que provar ali que você merece existir. E você precisa comprovar que o seu direito à vida vale alguma coisa, né? Porque o É. paciente raro, ele não segue um protocolo. A gente não segue, eu não tenho, eu não vou tomar, sabe, determinadas coisas, né? O paciente raro, ele tem uma evolução de uma doença diferente, ele precisa de coisas diferentes e ele não se enquadra no padrão. Muitas vezes não tem nem evidência, né, científica, um nível de evidência muito alto que consiga justificar a medida. Então, Não, assim, e também tem a questão de as comorbidades junto com a PTI, né? Nem sempre a PTI é uma doença primária. idiopática, que está sozinha, primária. Ela pode ser uma doença secundária de outras doenças, como lúpus, como artrite. Tem várias doenças reumatológicas que a PTI pode acontecer junto, a própria leucemia, a aplasia medular. Então, aí já entra na interação medicamentosa, que não é todo tratamento que você vai poder fazer, porque você tem outra doença, toma outro medicamento. Então, eu acho que, mesmo a gente tendo protocolo, o tratamento é individualizado, né? É. A análise é individualizada para o paciente, né? Eu acho que isso que às vezes eu assisto no judiciário, né, que me causa uma aflição, de ver que muitas vezes a gente está buscando um padrão e esquecendo a necessidade de olhar para o indivíduo, né? Cada um responde de uma forma, age de uma forma, e que a gente, teoricamente, se não precisaria provar que a gente merece viver. É exatamente isso, sabe? Porque é um processo cansativo. O paciente está num estado de vulnerabilidade, está num estado de fragilidade. A gente tem medo do futuro, porque o que o futuro reserva, a gente tem medo de não ter o medicamento, de tomar, porque a todo momento as coisas mudam, a estabilidade do sistema muda, e só quem vive uma situação, né, de insegurança, né, de incerteza, sabe o quanto é ruim a gente não ter um respeito a esses direitos, né? Eu Sim, acho que e eu acho também que o paciente ele precisa aprender, conhecer, por isso que eu até falei, né, para o pessoal que está aqui na live, principalmente. Depois vão lá na página da Carol, Direitos na Saúde, porque eu acho que a gente às vezes não sabe nossos direitos, né? é, Como paciente, a gente não sabe os caminhos que podem ser tomados.
muitos pacientes vêm me perguntar e eu falo, gente, vai procurar um advogado. E eu não falo vai procurar um advogado porque eu não quero ajudar, não é isso. Eu mesma não sei tudo o que você falou. A jurisprudência muda muito rápido. Então, eu posso saber hoje o que dá para ser feito, mas eu não sei daqui 6 meses o que dá para ser feito, né? Você mesmo estuda toda hora, né? Você está sempre se atualizando. Então, eu sempre falo para o paciente, vai procurar um advogado para você ter esse conhecimento básico dos seus direitos, porque o direito à vida, o direito à saúde universal está na nossa Constituição. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque tem gente que tem vergonha de ir atrás de um advogado ou da Defensoria Pública mesmo. E não tem que ter vergonha, gente. A nossa Constituição protege isso. A gente tem direito a viver, a ter uma saúde, a um atendimento. O nosso sistema é deficitário, mas é um dos melhores do mundo. E eu estou falando isso porque eu faço parte da Aliança Global. São 30 países que têm representantes de PTI e o nosso sistema e o da Inglaterra são invejados. Invejados. A gente fala, a gente está tendo essa conversa, cá, mas se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente sabe o valor da conta que chega lá para os pacientes. É que as pessoas aqui do Brasil não sabem. Não Um sabe. paciente de PTI, ele chega a ter contas na cifra de US$ 500 mil a mês. Ele chega a ter uma fatura de US$ 500 mil a mês para bater no seguro-saúde e não é tudo que cobre. Aí eles entram no judiciário deles lá também, claro, porque imagina que alguém tem US$ 500 mil para pagar, é uma coisa muito difícil. E então, assim, a gente tem muita sorte de ter o Sistema Único de Saúde para pautar. Mas não é todo mundo que usa o SUS, né? A maioria. E o direito à saúde previsto na Constituição, né? Eu acho que isso também é importante, porque ele traz a previsão do direito à saúde, que é um direito social, né? Ele é previsto lá no artigo 6º da Constituição, né? Ele traz essa possibilidade, né, da gente ir até o judiciário. Existem alguns países que você não tem esse direito de se socorrer do judiciário. E quando há negativa, tem que ter uma aceitação ali desesperadora. E é desesperador. A partir do momento que a gente tem uma ideia diferente, né? Eu já fui presidente da associação AMASAB também, né? E quando a gente entra em contato com uma realidade do exterior, a gente fica espantado, às vezes, com uma outra burocracia que a gente imagina que não tem, né? Não. A gente tem nossos problemas, sim, a gente tem algumas coisas que são inacreditáveis aqui no Brasil, né? Como eu estava falando da fisioterapia, uma delas, né? Porque os pacientes, principalmente com doenças neurodegenerativas, têm dificuldade de ter acesso à fisioterapia no Sistema Único de Saúde, mas a gente tem ainda mecanismos, né? De ter uma efetivação desse direito, né, social. Infelizmente, a justiça é morosa. E, infelizmente, isso prorroga a nossa aflição. Porque ninguém queria ir até o judiciário entrar com um processo. A gente queria ir até a farmácia de alto custo, fazer o pedido e ter a tranquilidade de coração de pegar o remédio. Porque é isso que vai te dar uma qualidade de vida. Eu quero ter qualidade de vida. Mas, às vezes, nem isso eu consigo ter, né? Então, assim, é muito. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei? Eu ia te perguntar uma coisa. Ô, Ká, tem alguns pacientes do Rio de Janeiro que estão me mandando mensagem já faz uns meses já, antes mesmo da pandemia, né? Não adianta colocar tudo na conta da pandemia, porque a gente sabe que tem questões no Brasil que são muito antes da pandemia. E esses pacientes do Rio de Janeiro estão me falando o seguinte: entrei com a ação contra a Secretaria de Estado Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para conseguir meu medicamento. Ganhei a ação. Isso. A ação foi executada, né? Porque ela chega, né, do outro lado. E mesmo assim eu não recebi o medicamento. Existe um outro passo ou não tem um outro passo quando acontece isso? Isso daí é importante, Má, porque assim, né? Se o fato da pessoa pedir o medicamento no SUS não quer dizer que ela não possa pedir medicamento do plano de saúde, né? A gente sabe que existe, né? A gente tem esse medicamento de via oral, por exemplo, que a gente não viu teoricamente no rol, né? Então a gente sabe que o SUS fornece. Mas nesse caso do Rio de Janeiro, é até um caso que a gente fala no direito de estado de necessidade, né? Se a pessoa tiver o plano de saúde, ele pode se socorrer do plano de saúde. Por quê?
Porque existem algumas situações em que acontece isso mesmo. A gente sabe, né? Infelizmente, que o Estado, às vezes, né, atrasa a medicação. E esse atraso é de 10, 15 dias. E isso faz uma diferença na qualidade de vida da pessoa que está recebendo o medicamento. E no final É, do ano, esses 10 dias, né, virou quanto? Um mês, não, e 2 meses? às vezes você tá vindo numa crescente de plaquetas, suas plaquetas estão subindo, né? E aí o medicamento acaba e não chegou. E aí a plaqueta começa. Então, assim, você estava entrando numa remissão e aí cai tudo de novo e você tem que reiniciar esse ciclo, né? Então, é importante não ficar sem o medicamento. Tem alguns medicamentos da PTI, a azatioprina, o próprio prednisona, que as secretarias de saúde fornecem, mas que pode ter em falta. Eu mesmo, quando tomei a azatioprina, estava em falta. Eu fui na farmácia e comprei. Acabou, assim, eu não Aí, fiquei e depois a gente esperando. tem condições de comprar. E quem não tem, faz o Não, quê? sim, É, né? exatamente. É o que eu falo. Se você tem a condição de comprar esse medicamento, que custa R$ 70, R$ 80 a caixa, que são esses mais baratos, compra, mas não espera. Ah, mas eu vou esperar se o Estado vai fornecer. Mas você não pode ficar sem ele, porque a plaqueta vai cair. Então, agora, quando como é um Trombopag, que custa R$ 6.000 a caixa, a gente não consegue isso, né? Então, por isso que Mas é importante, sempre que houver falta de medicamento, registrar isso na ouvidoria. A gente tem, porque o registro na ouvidoria é uma forma da gente exercer a nossa cidadania e cobrar das autoridades, né? E com isso, você, né, como representante dos pacientes, né, de PTI, levar isso até as autoridades, porque as autoridades, elas funcionam com números, né? Esse acesso, eles precisam entender, né, quantos remédios estão faltando em quais localidades, para eles entenderem por que está faltando. Porque quando a gente leva até as autoridades, né, exercendo aí um papel de advocacy aí, né, Mar? A gente que gosta do tema, a gente vai até o promotor de justiça, leva todos esses dados, ele pergunta, tá bom, quem que é quem? Por que que tá faltando? Quais são o nome dessas pessoas? Se eu precisar conversar com elas, eu posso conversar, porque eles querem entender, né? Então, é sempre... vai dar nosso tempo. Mas antes de acabar, eu queria que você falasse, já que você tocou nesse assunto que é muito bom, eu queria que você falasse da questão da imunoglobulina. Porque alguns pacientes aqui sabem, né? Porque foi no começo do ano, eu solicitei que entrassem no nosso abaixo-assinado, né? Na Change? Não, era no Change, né? Era. Não sei qual que era na No nosso petição, abaixo, né? não sei, era na plataforma Change, no abaixo-assinado que a gente estava fazendo contra a compra da imunoglobulina sem autorização, né? Sem registro na Anvisa. A Carol foi a advogada que estava à frente disso, né, cara? Eu assinei como representante dos pacientes, né? Eu dei meu CPF lá para entrar na ação e várias outras representantes de pacientes, associações entraram. E foi importante o levantamento dos números, né, cara? Esses números foram fundamentais para a gente conseguir tornar. Porque o que eles querem saber se é verdade ou não aquilo que você está informando, que você está alegando, né? E você só comprova através do quê? De números, né? Então, para isso, então a gente diz, teve reclamação na ouvidoria, tem o protocolo da ouvidoria 1, tem o protocolo da ouvidoria 2, tem isso, tem quem que são as pessoas, né? Então, a gente precisa desses números, efetivamente, para conseguir fazer um trabalho de, de, de defesa de interesses de uma forma difusa, né? No judiciário, quando a gente fala difusa, de uma forma coletiva, né? Porque muita gente pergunta, mas tem como fazer de uma forma coletiva? Até tem, mas a gente precisa organizar todos esses dados, né? Deixar muito bem organizado, uma boa fonte de dados, para que a gente consiga efetivamente, né, fazer cumprir os direitos. A gente conseguiu algumas coisas com a imunoglobulina, né? Mas outras Ainda, coisas a gente não ainda está em foram falta, frutíferas. ela ainda está em falta em algumas localidades. Eu até pergunto se alguém tá com falta de imunoglobulina para me mandar mensagem, mas imunoglobulina, eu assino um relatório, cara, que me informa sobre o mercado mundial de imunoglobulina, né? Que eu sou doida, né? Eu acompanho tudo. E esse relatório, ele vai me falando a flutuação de valor e de oferta e demanda, vamos dizer assim, da imunoglobulina.
E realmente a gente está com uma baixa de imunoglobulina no mercado Por causa mundial do por Covid. conta do Covid, porque Ah, é uma linha de tratamento em alguns países da Ásia, a imunoglobulina. Os maiores produtores de imunoglobulina estão na Ásia e na Europa. E a imunoglobulina, gente, nada mais é do que o sistema imunológico de uma pessoa, assim, é o sangue, né? Então, assim, se você tem uma alta de casos de Covid no mundo inteiro, você não vai ter tanta gente saudável para fazer parte dessa doação de biológico. Então, realmente, a imunoglobulina está em falta, não é só no Brasil. Eu acompanho outros países e está em falta em muito lugar. Então, só que assim, a PTI, quando você está em crise, cara, de plaqueta muito baixa, 10 mil, 5 mil, 2 mil, zero plaquetas, como eu já estive, outros pacientes já estiveram, você tem que tomar imuno, porque a imuno sobe a plaqueta rapidinho e sai daquele risco de você ter um AVC, você ter uma hemorragia interna. E não só para nós, mas para quem tem imunodeficiência primária, né, tem que tomar todo mês, né? Então, assim, não é um medicamento que a gente pode se dar o luxo de estar em falta. Eu entendo a situação que nós vivemos de uma pandemia, mas esse medicamento é um medicamento previsto no orçamento tecnicamente todo ano, ou eu tô errada? não, ele é previsto. Ele tem que estar previsto, né? Mas a gente tem um déficit no orçamento da saúde aí, que está um rombo O muito grande, né? congelamento, né? Tivemos o congelamento do orçamento da saúde, né? Que complica muito, porque a gente não sabe, não tem como medir numa régua que todo ano vai ter X número de pacientes de PTI novos. Né? É totalmente variável, gente. E além de ser variável o número de pacientes, é, às vezes tem paciente que é crônico, então ele não vai fazer tratamento um ano, ele vai fazer 5, 10, 15 anos, ele vai fazer a vida inteira tratamento. Então ele tem que estar De contemplado, né? imunoglobulina. A gente É, sabe, a gente tem conhecimento de que muitos pacientes estão sofrendo, né? Com essa questão da imunoglobulina, porque tá mesmo em baixa no mundo, né? no mundo. E, E é e a uma gente coisa que espera que poderia estar essa sendo crise produzida passe. aqui, né? É uma coisa que a gente, como associações e grupos, né, já conversou sobre isso, né? Que a gente tem Ela mercado era nacional para produzida, produzir. A gente ela tem era laboratório produzida, para mas produzir. teve. É verdade. Bom, Ká, Aí teve chegou nosso uma. horário. Chegou. Então tá bom. Chegou. Então, Gente, eu queria então agradecer todo se mundo que deixar eu e participou. você aqui, a gente Eu conversa até também, o eu ano e que vem. você. Gente, eu queria Cinco agradecer a horas Carol, ó, primeiro, porque a Carol também. é maravilhosa. Sigam a página Ai, Direitos na Saúde. A Carol é professora de direito, ela é advogada, ela é ativista, ela é celebridade. Todo mundo ama a Carol. celebridade. A Carol é Tô nada. maravilhosa. Todo mundo Você que é, assim, Má. é nada. Das doenças raras, a gente gosta muito da Carol. A Carol, ela dá um suporte muito bom, ela é muito inteligente nesse sentido. E contratem o serviço da Carol. A Carol é advogada da saúde. Se alguém precisar de um advogado, Não. Ô, ah, ô, tem muito problema. e ô, Má, o que eu queria dizer também, né, para as pessoas que estão aí, os pacientes, né, de PTI, dizer que eu conheço tudo sobre púrpura. Eu- porque a Maria me conta tudo. Eu já sei, a gente senta, conversa horas e horas, porque ela veste a camisa mesmo quando a gente vai nos encontros, né? De associações lá, né? E tem um encontro de mulheres, né? E mulher falando, fala até o ano que vem. E a Marília conta tudo de púrpura, não, porque PTI. E ela falava, e eu falava assim, mas de onde que ela tá falando? O que que é PTI, né? O que que é isso, o que é aquilo? E aí, hoje em dia, eu entendo de púrpura porque, de fato, vocês têm uma representante, né, que veste a camisa e que está ali aí disposta a lutar pelo direito de vocês, né? Então, eu desejo uma vida longa aí a PTI, um grande sucesso na tua jornada, no teu empenho, porque Você você também, cara. merece muito. E eu não vejo a hora de acabar essa situação toda pra gente ficar pertinho, tomando nosso cafezinho, falando de doenças raras do nosso ativismo, e defendendo os pacientes, que a gente vai lá e pega o microfone, né? A gente é tudo doido, né? Mas é isso aí, gente. Agradeço a todo mundo que estava aqui participando. A live vai ficar salva no IGTV, né? E depois eu vou ver se eu publico a live no YouTube, no canal do YouTube que eu tô montando para PTI, tá bom, gente? Ah, Beijo. gente. Siga lá o canal da PTI, hein?
É verdade. E sigam os direitos na saúde, pessoal. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.